Oi, gente, queridos, queridas. Ótima noite, meus queridos Adriano, Vandinho, Ederson, Marcelo, Ney. Acenando para vocês. Oi, Sérgio. Muito obrigada, Daniel. Você tem uma grandeza natural que Deus te deu. Muito obrigada, meu querido. Oi, Sandra, minha linda, Marcelo, George. Vamos entrando, meus queridos. Que alegria ver vocês aqui, gente. Oi, Jorge. Quanto tempo? Oi, Rogério. Que bom você aqui. Oi, Silver. Olá, gente. Que bom ver vocês aqui depois de tanto tempo, não é verdade? Bom, vamos lá então. Primeiro, oi, José. Oi, Renan, Roberval. Vamos entrando, meus queridos. Oi, Rafael. Podem entrando aí, pega uma almofada, uma cadeira, puxa uma cadeira, vamos começar pra gente uma linda noite. Desculpa a hora, mas tinha que ser hoje. Eu vou explicar por que tinha que ser hoje. Oi, Gabriel, Cleniton, oi, Basílio, bom você aqui, meu querido. Oi, Rafael, vamos entrando, meus queridos. Vamos lá. Um tempão sem encontrar. Muito obrigada. Energia positiva magistral. Muito obrigada, Daniel. Primeira vez aqui na live, você está dizendo, venha sempre, tá bom? Aliás, tem muito tempo que eu não faço live, eu vou explicar também, tá? Vamos lá, gente. Primeiro vamos conversar um pouquinho. Tô sentada num banco mais alto, ele está instalando, mas é isso mesmo. Olá, Bumish Assar. Oi, Marcelo, vamos lá. Primeiro eu quero justificar para vocês minha ausência. Oi, Ana Maria, vamos entrando, meus queridos. Tem um tempão que eu não apareço aqui. Tem um tempão que a gente não encontra, nós não nos encontramos aqui nessa sala do Pensar Consciente. Nós estamos vivendo aqui uma epidemia de dengue, não é verdade, gente? E eu estou com pessoas da minha família com dengue. Então, já há alguns dias já acompanhando e dando um apoio, dando uma ajuda, acompanhando em hospital. E eu precisei me ausentar aqui, ficar mais ausente de todas as minhas redes sociais, as plataformas todas, sem conseguir colocar o meu trabalho em dia. Textos das lives deixei ali porque não tinha como. E E aí estou justificando para vocês porque tem um trabalho que eu faço aqui com vocês que ele para mim é um trabalho muito sério. Oi, Serisvaldo. Oi, Nogueira Hugo. Vamos entrando, meus queridos Wagner, Cílio, vamos entrando todos vocês. Então, o trabalho que eu desenvolvo aqui com vocês, ele é um trabalho muito sério e eu sempre falo que a gente dá uma sequência da mesma e acabou ficando um intervalo grande sem fazer, exatamente por causa disso. Estou me desculpando com vocês pela ausência, pelo tempo que a gente ficou aqui sem encontrar, tá? E hoje, aquela hora que eu estava aqui com o cabelo molhado, fazendo a chamada para a live, né? Então eu estava acabando de voltar do hospital e tinha acabado de chegar em casa aquela hora e eu tinha ido acompanhar. Eu estou com a minha mãe, um irmão e minha filha com dengue. E eu tinha ido acompanhar dois deles hoje e ficamos horas, porque os hospitais estão cheios, não é verdade? E para todo lado, eu imagino que sim, não só aqui em Minas. E os hospitais estão cheios. E o caso é assim, existe uma gravidade que nós precisamos colocar a nossa atenção. Não estou aqui para alarmar ninguém, não estou aqui para deixar vocês em estado de pânico. Eu jamais faria isso, principalmente à noite, perto do horário de dormir. Você que me acompanha sabe bem disso. A minha palavra ela não vem aqui para assustar você. A minha palavra vem aqui para ajudar você a ter uma nova mentalidade, ajudar você a expandir essa consciência, abrir essa mente, conseguir estar mais consciente em relação a tudo na sua vida. E agora, nesse momento, nós vamos colocar toda essa atenção na dengue, sim, não para a gente ficar assustado, porque não ajuda, o medo
Quem me acompanha também já me escutou falando disso, não é verdade? Isso aí, exatamente, Renan. E o medo ele não ajuda em nada, ele só nos atrapalha. Não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. Vamos entrando, pega uma cadeira, uma almofada, sintam-se à vontade. E, e a gente precisa colocar atenção novamente. Não é, oi diva, que bom você aqui, minha querida, minha prima. Então a gente não é para alarmar ninguém, tá? Eu jamais faria isso. Parece que deu uma travada, não sei se está travando. É para que vocês possam dormir mais tranquilos. Não tem nada de assustar ninguém. Nós não podemos desconsiderar o que está acontecendo. Eu não trouxe número de morte, nada disso, porque o meu texto, o meu pensar aqui hoje, a minha condução, ela novamente, ela não é para o lado negativo, tá? Então eu não trouxe números, isso não nos interessa. Agora eu trouxe aqui para vocês algumas informações que me ajudaram, estão me ajudando a cuidar das pessoas da minha família que estão com dengue. E assim, voltando do hospital, eu quis fazer um pedaço dessa caminhada a pé e vim com esse texto na cabeça. Cheguei aqui, tomei meu banho, falei, eu vou fazer a chamada para live. Eu não tenho texto pronto não, ele está na cabeça aqui, ele está costurado na minha cabeça, mas eu preciso fazer isso hoje. Então, antes de eu dormir, então assim, eu quero me desculpar com vocês, eu não estou tendo condições de fazer live. Realmente, eu estou dormindo muito tarde, eu passo horas, 5, 6, 8 horas no hospital para dar esse apoio aí para eles. Eles não estão internados, mas quando vai para fazer um exame, uma consulta, é um tempo grande que a gente fica, são muitas horas. Tá? Então, para justificar, logo as coisas estão voltando para os lugares. E para fazer live de qualquer maneira, eu não quero. Eu tenho muito comprometimento com o que eu faço. Eu prefiro que a gente aguarde e que eu possa fazer já com a minha mente, o meu coração mais sereno. Eu tenho certeza que eu vou fazer uma preparação melhor para o texto que eu vou apresentar para vocês, que já está pronto aí para a próxima live, depois dessa, tá bem, meus queridos? Coelho, Puram, Palavras para o Mundo, vamos entrando todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, vamos conversar aqui, vamos pensar sobre a dengue. A questão é a seguinte, quando nós temos acesso ao conhecimento, a gente consegue fazer uso desse conhecimento e aplicar isso na nossa vida. E dessa forma, a gente se beneficia, não é verdade? Então, enquanto eu não sei sobre aquilo, enquanto eu não sei, vai meio que a Deus dará, esse barco vai para lá, vai para cá, mas não, a partir do momento que eu sei, então não, agora eu sei como conduzir, agora eu sei como fazer, então é assim, isso é mais importante do que isso, e aqui agora então vamos para... Obrigada, Nogueira Hugo, você não precisa de desculpa, estamos juntos, muito obrigada, e eu com vocês também sabem disso, mas é porque eu realmente me sinto muito engajada nesse trabalho que eu estou fazendo com vocês aqui, e tem muito texto para a gente pensar, mas a gente vai nós vamos chegar em todos eles. Obrigada pelo carinho, obrigada pela compreensão, muito bom para mim poder estar aqui. Eu ia escrever, mas eu falei, não vou escrever, eu vou fazer uma live, e essa live eu falo sobre a dengue, eu já justifico por que é que eu sumi, por que não está tendo live, tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Vamos entender, acenando para todos, Jackson, RD, Apolinário, PC2, P2C, Espaço Veterinário Família, vamos entrando todos vocês. Então vamos entender, oi William, Stephen, vamos entrando meus queridos, que bom você aqui, Stephen. Então vamos entender o seguinte, primeiro nós vamos entender o que é a dengue e o porquê da gravidade, tá? Que desrespeito, você está em lugar errado, moço. Muito desrespeitoso. Ô, gente, faz de conta que vocês não escutaram, tá certo? Já tirei a pessoa da sala. Não dá mesmo. Então, é desnecessário até fazer comentário, não é mesmo, gente? Entrar aqui uma hora dessa, um horário desse, um texto... Vocês já sabem qual que é o tema, o assunto, a pessoa vem com isso aí, pelo amor de Deus. Eu não consigo apagar, eu não sei se eu consigo. Mas daqui a pouco sobe, vocês vão escrevendo umas coisas aí e vai subindo.
Pessoas diferentes estão em níveis diferentes e eu lamento profundamente uma pessoa que vem aqui e escreve isso. Eu fico pensando como que está a vida dessa pessoa, não é verdade, gente? Tudo serve como objeto de análise e estudo. Então, é uma lástima pensar como que está a vida desse moço. Então, eu só posso lamentar profundamente porque nós estamos aqui a quilômetros-luz de distância. E que bom, não é verdade, gente? Com a graça de Deus, que bom. Então vamos lá, vamos entender primeiro então o que é a dengue para a gente poder enxergar a gravidade do quadro. Não é para alarmar novamente, é para conscientizar. Se eu venho falando aqui o tempo todo que nós precisamos estar com essa consciência mais expandida, que a gente precisa estar mais tempo consciente, então aqui também. Para a gente saber o que é verdade, o que é exagero, o procedimento certo, o que é mais importante para a gente analisar no exame quando a gente está com dengue, tá? Então vamos lá? E vai ser mesmo quase que uma leitura, novamente, porque eu vim com esse texto, costurando o texto na cabeça, e foi de hoje para hoje, não é como das outras vezes que eu preparo alguns dias, mas eu queria fazer hoje de uma vez. Eu estou aqui, estava vindo do hospital, então estou com tudo isso muito vivo, muito vívido dentro de mim, processando tudo isso, tá? Então vamos entender, né? Primeiro, assim, a gente escutava falar em dengue hemorrágica e talvez por causa desse nome que foi dado a ela, eu vou colocar assim, tá? Nós, porque muitas pessoas, né? Nós pensamos que o problema estava realmente em torno desse sangramento que poderia ocorrer em demasia e aí levar a pessoa à morte, né? Na realidade, inclusive a Organização Mundial de Saúde, desde 2014, pediu a substituição do termo de dengue hemorrágica para dengue grave. Então, não se fala mais em dengue hemorrágica. Existe um risco de hemorragia? Existe o risco de sangramento? Existe. Mas aqui você vai entender, no decorrer da nossa caminhada, que a questão do sangramento em si nem é o mais grave, vamos pensar assim, e nem é o mais importante que a gente precisa colocar a nossa atenção, tá bem? Então vamos entender. A dengue é uma doença viral. E como acontece com muitas doenças virais, o grande problema da dengue não é exatamente o mosquito, não é exatamente o ataque desse vírus em nosso corpo. Então, o que é aqui, na verdade, o grande problema é a resposta do nosso sistema imune, do nosso sistema imunológico, em relação ao ataque desse vírus. Aqui é que está o grande problema e você vai entender por quê, tá? Vamos entender o seguinte: você foi picado pelo mosquito e aí o vírus já está aí atacando o seu organismo, o seu corpo, tá? Imediatamente, o que o seu organismo faz? Ele vai para cima desse vírus, não é verdade? Sim, só que na tentativa de atingir esse vírus... Opa, esbarrei aqui. Deixa eu molhar. Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente. Gente, eu vou colocar umas coisas só para esse comentário do moço subir, tá bom? Porque tá me incomodando muito o que tá escrito aí e à medida que vocês vão... Aí, pronto, já subiu. Ah, pois tá cheio de dengue aí. Aqui, o Ney tá falando, aqui também, aqui em Minas também é para todo lado, né? Então vamos lá, vamos entender. Você foi picado pelo mosquito e o vírus está aí atacando o seu corpo. Imediatamente, o que acontece? O seu organismo vai partir para cima do vírus, não é verdade? E aí, só que na tentativa de atingir o vírus, o seu sistema imune, ele faz com que, vamos pensar assim, o seu sistema imune, ele vai para cima do vírus que já está no seu sangue, tá? E a sua imunidade, ela começa a deixar os seus vasos, que são as suas veias e artérias, a sua imunidade deixa as suas veias e artérias mais porosas. Cláudia, o que é isso? Elas ficam como se fossem peneiras, as suas veias e artérias. Então, aí você perguntar assim para mim, Cláudia, e daí?
E daí é que a parte líquida do seu sangue, ela começa a vazar, porque as suas, vamos pensar então que os seus vasos, as suas veias, elas vão ficando como peneiras, e a parte líquida começa a vazar do seu corpo, tá? Dos vasos. E então, o que que acontece? Pode ocorrer uma queda de pressão, pode ocorrer tontura e até mesmo o choque. Esse sim é o grande preocupador, agravador do caso, que é o choque hipovolêmico, tá? Então, só para você saber, esse choque é a causa principal de complicação e mortes no caso da dengue, e não, na realidade, o sangramento, e não a hemorragia, tá? Mas o choque. E o choque, então, só repetindo, ele acontece por causa da resposta do seu sistema imune em relação ao vírus, que faz com que as nossas veias fiquem como peneiras e vai vazando esse... E a gente vai perdendo o líquido, tá? Bom, vamos pensar aqui o seguinte. Quando a pessoa... Vamos pensar que, novamente, eu vou colocar de uma forma bem geral, tá? Muitas pessoas, quando então estão aí nesse quadro de dengue, familiares, né? Colocam toda a atenção ou muita atenção no número de plaquetas do exame de sangue, né? Entendendo assim que a dengue pode, lembrando lá do termo de dengue hemorrágica, que pode dar hemorragia, pode dar sangramento, pode, mas novamente isso não é o mais grave, tá? Então, lembrando, pensando nisso, muitas pessoas, né, aqui vamos falar assim, muitas pessoas aí, talvez da sua família, da minha, da nossa, ao analisar, porque nós não somos médicos, eu estou falando por mim, tá? Se tem algum médico aí, eu gostaria até que se manifestasse, né, porque ajuda muito, enriquece, né? Mas isso aqui eu conversei com os médicos lá também do hospital onde meus familiares estavam sendo atendidos, tá? Vamos entrando, meus queridos. Eu não vou cumprimentar vocês, não. Vocês estão assinando aí, mas senão eu me perco aqui no texto, tá bom? Então, é assim. Vamos pensar. Seus familiares, você tá ali, alguém com dengue na sua casa e vocês fizeram lá o exame, né? O exame de sangue para observar o número de plaquetas, porque geralmente coloca-se toda a atenção no número de plaquetas, pensando assim... O número de plaquetas está caindo, o número de plaquetas não pode cair. Então, vamos entender de uma vez. O número de plaquetas vai cair mesmo, tá? Ah, mas hoje eu tenho certeza que as informações que eu trouxe aqui vão ajudar muito, tá bom, Ney? Eu não penso dessa forma também, não, tá bom? Eu não penso, não. Os médicos estão sabendo o que fazer, sim, tá? Oi, SR Fonseca, vamos entrando, meus queridos. Então, é o seguinte... alguém da sua família aí com dengue, né? E você tá lá, pega o exame, nós somos leigos, nós não somos médicos, então você enxerga. Então eu fiz o exame aqui, tá o exame do meu parente. Então o de ontem, vamos pensar assim, o de anteontem, o número de plaquetas estava 126 mil. O de hoje deu 112 mil. Nossa, caiu muito, tá caindo o número de plaquetas. Então logo a gente assusta, fica assustado. Então não precisa assustar. É perfeitamente normal, está dentro do quadro de normalidade, que o número de plaquetas vai cair enquanto o vírus estiver ativo no organismo da pessoa, tá? Então, o número de plaquetas cair, vamos abrir parênteses, é claro que eu não estou falando em cair demais. Então, se cair para 50 mil, para chegar lá perto quase de 30 a 20 mil, é gravíssimo, é internação mesmo, tá? Mas se caiu assim de 126 para 112, né? 2 dias, 3 dias, nesse intervalo é perfeitamente, está dentro da normalidade. Então, o número de plaquetas pode cair, porque isso não é sério, faz parte mesmo do processo, entendendo que, enquanto o número de plaquetas está caindo, o número de plaquetas é um indicador, vamos pensar assim, é um indicador da doença ativa no corpo. Se o número de plaquetas está caindo, indica que o vírus está ativo, tá? E depois ele logo vai subir, que é como já está acontecendo nos exames dos meus parentes.
Agora, vamos prestar bastante atenção nisso. O número de plaquetas cair, então, não é grave, tá? Porém, existe um número que nós precisamos colocar toda a atenção nesse exame, que é o número do hematócrito. Esse número, sim, a gente precisa colocar bastante atenção, porque o número de plaquetas pode cair, ok, está dentro da normalidade. Mas o número do hematócrito no exame de dengue, no caso da dengue, não pode subir. O número do hematócrito subindo no exame de dengue, ele indica que a pessoa está muito desidratada, que a pessoa está perdendo muito líquido, o sangue está grosso e aí realmente começa a colocar em risco a vida da pessoa. Então, você tem alguém com dengue na sua família, precisa sim fazer o exame em dias alternados, nem estou dizendo que precisa ser todo dia, mas observar. Então, vamos lá, as plaquetas estão caindo, indica que o vírus está ativo, mas peraí. Então, nós temos que pensar, o hematócrito não pode subir. E o que a gente faz para o hematócrito, esse número que está lá no exame, né? Quem está com dengue aí vai saber do que eu estou falando, quem tem alguém com dengue em casa, porque vai pegar o exame e vai ver esses dois nomes lá, plaquetas e hematócrito, tá? Então, o que a gente faz para que o número do hematócrito, para que ele não suba? É tomar muito líquido. E aqui precisa do soro, o soro de saquinho, a reidratação oral. Por que só a água não é suficiente? Porque nesse processo, a desidratação, vamos entender o seguinte, a pessoa que está com dengue, ela fica muito desidratada, ela perde muito líquido, sai muito líquido do sangue, o sangue fica grosso. E esse processo ele é silencioso. É silencioso. Você não está vendo que isso está acontecendo e está comprometendo todo o seu organismo. O funcionamento de todos os órgãos, principalmente do cérebro, tá? A desidratação, ela é muito perigosa porque ela é silenciosa, você não vê, né? Então, mas através do exame você consegue ver, você consegue perceber e ver isso, tá? E daí, então, o que você vai fazer? Você vai utilizar os sachês, os saquinhos, os soros de aquela reidratação oral, porque só a água, ela não vai repor os minerais que você perdeu nesse processo de desidratação. Por isso, beber só água não adianta, que você não vai se recuperar e ficar hidratado como precisa. Então, vai tomar muita água? Sim. Vai tomar suco, vai tomar chá, água de coco, ok, maravilha, vitaminas. Mas precisa tomar o soro, precisa fazer essa reidratação oral, tá bem? E ficar atento ao número do hematócrito. Novamente, o número de plaquetas pode cair razoavelmente, mas o número do hematócrito não pode subir, tá? Quanto mais líquido sai de dentro dos seus vasos, mais grosso e concentrado fica o seu sangue, tá? Então, dessa forma, quando o hematócrito está muito alto, quando ele está subindo, é um sinal claro e evidente de que o seu sangue perdeu muita água e que você está muito desidratado, tá? E é muito mesmo, tá bom? Então, é normal e aceitável que o número de plaquetas possa cair, mas o número de hematócrito não pode subir no seu exame, tá bem? Por isso é preciso fazer esse exame de sangue, não você deve voltar ao hospital, pedir ao médico lá, né, que está te atendendo, né, solicitar ali um pedido de um novo exame, né, 2, 3 dias você vai avaliar aí para você comparar esses números no exame anterior, no exame de hoje, para você observar a evolução, né? Se o seu quadro, se ele está regredindo ou se ele está evoluindo aí, como que está a situação em seu organismo, tá? Então, vamos lá. Se alguém aí em sua casa estiver com febre, com dores no corpo, dor de cabeça, vômito, diarreia, tem que procurar atendimento médico. Também tem que ficar atento aos sinais de desidratação. Quais são esses sinais de desidratação? Boca seca, secura na boca, tontura, fraqueza em demasia, né?
Não tô desanimado demais. Oi, Vicente! Gosto muito de aprender com você, Cláudia. Fico feliz de escutar, meu querido. Venha sempre. Então, esses sinais de desidratação precisa colocar toda a atenção, tá? Boca seca, fraqueza, tontura, queda de pressão e desmaios. E lá nesse hospital onde os meus parentes estão sendo olhados, tratados, né? Os médicos lá, eles utilizam o termo sinais de alarme. Então, eu vou passar para vocês aqui os sinais de alarme que realmente é para ficar no amarelo para vermelho aí para você, tá? O que que os médicos, então, né, desse hospital, pode ser até que seja algo de todos, eu não sei responder, mas eu achei bastante interessante. O que que são esses sinais de alarme se tiver alguém na sua casa? E às vezes que aí você ainda nem sabe que está com dengue porque não fez o exame, mas fica atento para esses sinais de alarme. Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, uma queda abrupta na temperatura do corpo, qualquer tipo de sangramento que pode ocorrer sim na gengiva, no nariz, tá? Pode ocorrer sangramento, mas não precisa assustar, não precisa. É claro que você tem que procurar o médico, mas novamente, o mais grave na dengue não é a hemorragia, esses pequenos sangramentos que podem ocorrer, tá bem? O que mais? Agitação ou sonolência em demasia, tontura ou desmaio, pele fria ou pálida, dificuldade para respirar, dificuldade para andar, diminuição da quantidade de urina. Todos esses sintomas são denominados de sinais de alarme, novamente, pelos médicos do hospital onde nós estamos levando os meus parentes, tá bem? Oi, Adriano, uma ótima noite para todos nós. Esses sintomas, eles podem aparecer a partir do 3º dia da doença, tá? E pode indicar que pode sim ser um caso de dengue grave. Se você apresentar um desses sintomas, procure o serviço de saúde imediatamente. E aí, completando, o repouso é muito importante para a sua recuperação. Evite qualquer esforço físico, porque se você já está perdendo líquido em demasia, qualquer atividade física que você fizer, qualquer esforço físico que você fizer, você vai perder mais líquido, tá? Os líquidos são fundamentais para evitar o agravamento da doença. Beba em grande quantidade ao longo do dia água, chá, suco, água de coco e o soro de reidratação oral. Não tome nenhum medicamento sem prescrição médica, importantíssimo, tá? Medicamentos como AS e anti-inflamatórios não devem ser utilizados em hipótese alguma no caso de dengue, porque podem provocar sangramentos, tá? A dengue pode tirar a fome, o apetite, pode sim, mas é importante não parar de comer. E aí você deve preferir alimentos frescos, como eu gosto de dizer, comida viva. Comidas que não são processadas, aquelas comidas que não têm elementos dentro dela, produtos químicos. Então são comidas que você ali colheu, né, tirou da horta ou então buscou no sacolão e preparou, comida fresca, comida viva, para que você possa se recuperar mais depressa. Evitar as frituras e as gorduras. Muito obrigada, Adriano. Amém. Eles já estão se recuperando, sim. Obrigada, meu querido. O que mais? Se tiver dores nas articulações, fazer compressas frias por 20 minutos de 4 em 4 horas. Bom, então, são essas aqui as recomendações que eu trouxe para vocês, as explicações, como eu disse, tem sim aqui uma parte, eu ainda falei na chamada assim, não é para gente ficar ruminando a doença, não vou ficar esmiuçando dengue, os números, quadro, mortes, isso não nos interessa. Aqui é para gente ampliar o conhecimento, né, ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Então, essa questão das plaquetas e o dermatóxido é importantíssimo. Qual que é o número realmente que a gente deve colocar atenção e por quê? Já expliquei. Vocês que estão entrando agora, depois confere essa live lá no meu canal, tá? Volta, toma nota do que precisa, que eu tenho certeza que vai ajudar. E agora sim, aqui no finalzinho, só pra gente poder
alinhar dentro do trabalho que eu estou fazendo, né? Porque se estamos pensando aqui num trabalho em que nós estamos utilizando a nossa mente para tudo, aprendendo a assumir esse controle dessa programação que é feita, e agora a gente já sabe que isso é possível, e eu estou aqui orientando como que faz, a cada dia que eu venho aqui, a cada vídeo, a cada palavra que sai daí, né, de mim aqui, seja falada, escrita, nos vídeos, nas lives. As lives são riquíssimas para você acompanhar tudo isso. Você já está aprendendo. E eu sei que tem muita gente que me dá retorno no privado das coisas que as pessoas que já estão conseguindo avançar muito, tomar grandes decisões e conseguir enxergar realmente que já podem se dizer protagonistas da história. Não, Cláudia, eu agora já estou começando a entender que eu consigo comandar o meu dia, que eu consigo escolher o que eu quero viver, o que eu quero passar, né? Então, como é que a gente pode usar aqui agora a questão dessa mente, desse poder da mente em relação à dengue? Sendo que o mosquito tá aí, né? Ele tá aqui, ele tá percorrendo. Eu não tive dengue, tá? Mas, então como que a gente vai, vamos pensar o seguinte, como que a gente pode utilizar o mas agora não entra, o mas ele está tão incorporado à minha fala, gente, vocês relevem aí, tá bom? Tem um cansaço extremo vindo aqui de alguns dias, de dormir muito tarde, de ficar realmente aqui, não corre para lá e para cá, tá bom? Então, é assim, vamos pensar como que agora eu vou ajudar vocês aqui em relação à questão da mente. Não vai ajudar, aliás, vai prejudicar se você sair da sua casa e vai, por exemplo, na casa de um parente, na casa de alguém, e você fica lá o tempo todo assim, ai meu Deus, tem mosquito, não tem mosquito? Nossa, tem mosquito, não tem mosquito? Ai, será que eu vou lá, mas será que eu vou mesmo? E se tiver mosquito da dengue? E se eu for picado de dengue? Não. Entenda o seguinte, como diz o grande Bob Proctor, o que você elabora na sua mente, você vai ter nas suas mãos, tá? Então, vocês acham que eu já estou assumindo o controle da minha vida? Vocês acham que eu vou ficar aqui gastando a minha energia e mais, prejudicando a minha vida, criando coisa que eu sei que é ruim? Então eu vou pensar assim, nossa, eu vou sair de casa agora. Será que eu posso correr o risco de pegar dengue? Será que algum mosquito vai me pegar? Isso nem passa pela minha cabeça. Não chega mais, gente, porque eu tenho ficado muito consciente, eu medito, né? Então, quem tá aqui comigo precisa começar a meditar, tá bom, gente? Se quiser realmente conseguir coisas grandes na vida em todas as áreas. Saúde, amor e dinheiro, tá? Porque através da meditação é nesse momento da meditação que você começa a assumir esse controle da mente, tá? E aí você consegue ver o poder que você tem. Mas deixa a meditação para outro dia, então vamos lá. Então você não vai sair de casa, vai ficar, nossa, estou morrendo de medo. E se hoje tinha uma pessoa assim no hospital, uma mulher, ela estava sentada ao meu lado. Então ela estava assim, é um pernilongo ali, será que é pernilongo de dengue? Então assim, isso não me afeta, isso nem passa. Porque, por exemplo, se chegar um pensamento desse, já não chega mais, mas se chegar um pensamento assim, será que... Na mesma hora eu falo assim, peraí, isso está passando pela minha mente? Porque se passar na minha mente, eu crio. Eu vou atrair esse mosquito, ele vai me picar mesmo. Não, eu vou conduzir minha vida. Ah, Cláudia, mas aí você está sendo displicente? Não, não estou de forma alguma. Então, o que eu faço para me ajudar nesse sentido? Primeiro, nós temos que cuidar desse sistema imune, tá? Então, cuidar dessa alimentação, a água, essa quantidade de líquido, os chás, os sucos, esse 3 litros, 4 litros de água por dia, isso é todo dia. Isso é fundamental. O nosso corpo, a quantidade de água, 70%, 80% de água que está aqui no nosso corpo, se você realmente quer ter boa saúde, e nós precisamos ter uma boa saúde para vibrar essa energia potente que vai manifestar sonhos grandes, não é mesmo?
Então, é tomar muito líquido, tá? Então, eu tô tomando muito líquido, eu cuido da minha alimentação, eu já não como alimento processado, exatamente. Eu não como alimento processado, eu não, né? Eu escolho o que eu vou comer, eu não passo o dia inteiro comendo. Eu não como, a minha alimentação não é um volume exagerado, não é? Então, eu vou escolher o que eu vou comer, para que o que eu vou comer, para que esse alimento, ele não esteja só dando uma nutrição em termos de combustível, mas para que ele também potencialize minha saúde e minha energia. Então é comida viva, é folha, é verdura, que é muito saboroso, gente, é maravilhoso, né? E em relação ao pensar, não é você, eu não vou ser picado pelo mosquito. Quando você diz isso, você já cria, o universo ele não entende essa questão do não. Eu não vou ser assaltado, você já criou a cena do assalto, entende? Eu não vou ser picado pelo mosquito, você já criou essa cena. Então isso não passa pela sua cabeça, que se passar, você vai limpar esse para-brisa na mesma hora, você vai espantar esse pensamento mosquito daí e vai dizer aqui não. Aqui não. O que eu quero para mim? Eu vou sair, vou voltar em paz. Eu vou pedir a proteção de Deus, da espiritualidade. Ainda eu estava... Sim, já eu falo. Ontem eu tenho tentado gravar algumas... Deixa eu abrir parênteses, que chegou aqui. Tenho tentado gravar algumas respostas das perguntas, das caixinhas, da caixinha de perguntas. E eu estava tentando gravar do medo. Falo tentando porque realmente o cansaço extremo e eu vejo isso nítido, eu sinto que não fica bom e eu falei, não, eu quero entregar um trabalho com uma qualidade melhor, então eu vou responder a todas as perguntas, deixa só a situação ficar mais normal aqui do lado de cá, tá bom? Então você vai pensar, você vai sair de casa e você vai pedir. Eu estava falando do medo lá na resposta, né? Então eu dizia assim, eu perguntei, você tem medo de quê? Então as pessoas disseram medo do desconhecido, medo de morrer, medo do futuro, medo do ser humano, né? Então eu estava ali diante daquelas perguntas, elaborando as respostas. Então em uma das respostas eu coloquei assim, quando você se conecta com Deus, com a espiritualidade, com os anjos, seja lá como você, com essa chispa divina que tem dentro de você, né? Com essa fonte divina, quando você se conecta com ela e você pede proteção a Deus, você é protegido sim. Está na Bíblia, pedi e recebereis. Então eu saio de casa, o que eu faço? Eu vou ficar assim, será que eu vou ser picado pelo mosquito? Tira isso, que isso está me prejudicando, que eu estou atraindo para mim. Então eu já saio de casa e eu chamo mesmo, eu estou conclamando. Então eu falo, meus anjos, vem comigo. Então eu falo, Deus, meus anjos, venham comigo. Eu vou sair e voltar em paz e protegida, e assim é. Pronto, estou confiante. Entenda o seguinte, quando você tem confiança no plano espiritual, em Deus, você não teme nada, porque você sabe, quando você tem fé, né? É quando você tem, porque se você entrega, você confia. É o que eu faço, eu saio de casa, eu entrego, eu confio, né? Então, quando você entrega e confia, você sabe que tudo que acontece com você, que vai acontecer com você no decorrer desse dia, é para o seu bem maior, tudo. Mesmo que num primeiro momento você não consiga enxergar qual é o bem maior que está nisso que aconteceu comigo, depois você vai conseguir perceber, à medida que passarem uns dias, às vezes meses, semanas, quiçá anos, mas você vai falar, nossa, então aquilo que aconteceu comigo naquela tarde de outono foi para me ensinar isso. Quando você consegue já fazer essas análises, essas interlocuções, você já está num nível muito elevado, você já está mais tempo consciente, não está criando karmas, você realmente está dando grandes passos para você conseguir o que você deseja. É aquilo que eu digo, e você tem aí grandes mentores, grandes mestres que falam disso, o Dr. Joe Dispenza, o Bob Proctor, a Louise Hay, Napoleão Hill, né? Então você cria o seu mundo, você pode criar o seu mundo.
Oi, a moça que agradece, José. Que bom você aqui, meu querido. Então é isso. Vamos cuidar, precisa ficar atento ao número das plaquetas, precisa sim, mas o mais importante não são as plaquetas, são o hematócrito, que é o número mais importante, todos aqueles cuidados que são os sinais de alerta, mas também a mentalidade. Qual é a sua mentalidade? É de saúde ou de doença? Qual é a sua mentalidade? É a de medo ou é a de confiança e de fé? Então, ok, eu vou usar o repelente, eu me sinto mais seguro. Eu não uso repelente, gente. Eu não vou aqui falar uma coisa que não é falar pra você algo que eu faço, sendo que eu não faço, tá bem? Aqui na minha casa não tem mosquito. É raríssimo quando eu vejo mosquito aqui, tá? Então, assim, eu não uso repelente. Agora, existe um trabalho mental violento, profundo. Eu não vou dizer para você quantas horas eu medito por dia, porque eu não quero te assustar e achar que para você conseguir essas coisas todas, que você precisa meditar esse tantão de tempo, não, tá? Se você começar com 10, 15 minutos, você vai chegar onde eu tô e vai... O discípulo supera o mestre, sabe como? Então, é o que eu quero mesmo, tá? Estou aqui para ajudar você a deixar essa vida de dor, seja qual for essa dor, né? E hoje aqui especificamente nós estamos falando da saúde e quando eu trabalho, você que está me acompanhando sabe que eu trabalho as 3 áreas. Aqui com o meu conteúdo, eu estou falando do ser humano, então estou falando em todas as dimensões desse ser. Então, às vezes eu estou falando realmente direcionando para a saúde, às vezes em relação ao dinheiro, já ensinei aqui vários rituais para você atrair o dinheiro, que eu tenho conseguido. Depois eu vou contar umas histórias aí que vocês vão ficar impressionados. E em relação ao amor, em relação aos relacionamentos, tá? Obrigada, Jean. Então é assim, vamos cuidar, observar os números no resultado do exame, observar se as pessoas da sua casa estão com esses sinais de alerta. Volta no vídeo no meu canal, toma nota, é importantíssimo. Cuidar dessa alimentação, desses líquidos todos, do repouso, das horas de sono e também da mentalidade. Mentalidade de saúde, mentalidade de fé, mentalidade de confiança, mentalidade de alguém que está no controle, que está no comando da vida. O meu corpo vibra na saúde. Inclusive, eu vou ver se eu volto amanhã ou depois, que eu vou ensinar como é que você faz um exercício no seu quarto, com alguns minutos que você faz todo dia. Como é que você faz? Se você tem algum problema de saúde no seu corpo, como é que você vai fazer um exercício interno com as suas células? Eu já fiz aqui para 2 coisas no meu corpo, visível, tá? E eu já consegui tirar, limpar, eu já consegui resolver, tá? Então eu vou ensinar para você. Então assim, eu tô falando para pessoas aqui, tem gente que fala assim: "Ah, não acredito nisso". OK. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Oi, Lucas, que bom você aqui, meu querido. Hoje eu volto sim. Eu volto amanhã ou depois para ensinar esse exercício de como que você faz. Você vai pegar as suas células, uma por uma, na mãozinha delas e ajudar a reverter esse problema de saúde. Eu volto amanhã ou depois para fazer isso, tá? Mas eu me distraí ali. Conversei com o Lucas e agora aqui, o que eu ia falar mesmo, gente? O que era que eu estava falando? Muito obrigada, meu querido. Tudo que eu estou falando aqui eu aplico na minha vida, tá? Tudo mesmo. Então, quem está entrando agora, acenando para mim. Oi, Wilson, como você aqui, meu querido? Quem está entrando agora, vai no meu canal para você acompanhar essa live importantíssima sobre a dengue. Como que você pode, através dessas informações que eu tive... Olha como ela tá hoje toda. Pois é, eu sei que não sabe, Thiago. Tô aqui numa jornada de vai para o hospital, volta do hospital, ficar 5, 6 horas, 7 horas no hospital acompanhando meus familiares, mas com alegria também de poder fazer isso. E eles já estão se recuperando.
Ah, adorável Cláudia, a bela e adorável Cláudia agradece. Gente, eu tava falando uma coisa na hora que o Lucas entrou. O Lucas tirou minha atenção, Lucas. Tô brincando, tá bom? O que que era que eu falava? Falei que eu ia voltar para ensinar o exercício de limpeza das células e não sei. Então foi embora. Depois eu lembro aqui, mas é importante que você durma com essa palavra, com essas palavras, assim, olha. Eu realmente. Oi, André. Obrigada, querido, para vocês todos, para todos nós. Então, eu quero que você durma com essa palavra acalentando o seu coração. Não precisa ter medo de nada. Você precisa ter cuidados. Cuidados, sim. Eu falava da questão do repelente, né? Então, se você se sente mais seguro, pode passar o repelente, mas tenha todos os cuidados da alimentação, fortaleça o seu organismo. O seu sistema imune fortalecido, entende que qualquer coisa que vai chegar em você, chega de forma mais fraca. Não vai derrubar não vai te derrubar, entende? Então aqui a ideia, a mentalidade é essa. Eu vou transformar esse corpo numa potência de saúde. O meu corpo numa potência de saúde é o meu corpo vibrando numa potência de energia. Aí as ondas eletromagnéticas que estão saindo de mim, elas são muito poderosas, porque eu estou vibrando na saúde, entende? Então, se aí tem alguém me assistindo que está passando por esse quadro de dengue, alguém na sua casa, exatamente, André, é isso aí, melhorar a imunidade. Não, a questão não é ficar preocupado, nem ficar triste, porque a tristeza faz abaixar o sistema imune, o estresse, ficar estressado, ficar preocupado, tudo isso abaixa o sistema imune, tá? Inclusive é o que os médicos fazem quando eles vão fazer transplante de órgão, né? Eles fazem exatamente isso, né? Eles estressam, vamos pensar assim, né? O corpo, o organismo, para que o organismo não não rechace aquele órgão que foi transplantado. Então pensa bem, né? Essa fala, ela para mim, ela foi muito forte, né? Pensar assim, puxa vida, então é isso que acontece quando eu estou estressada, o meu corpo ele está totalmente sem defesa, ele está exposto, né? Então pensa nisso, durma com essa palavra, com essas palavras, tá? Trazendo aí uma certeza para o seu coração de que você realmente pode melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, a sua saúde. Nós precisamos sim elevar esse nível. Você é tão bonita, tão inteligente, muito obrigada. Tá travando, Wilson? Depois você vai no meu canal e acompanha lá, tá bem? Queridos, então é isso, tá? Quem não assistiu tudo, volta no meu canal, acompanha toda a live. Se inscreve no meu canal, o meu conteúdo é muito rico, tá ajudando muita gente, tá ajudando você a subir mais degraus nessa escada de evolução, de expansão, de crescimento, mas também a escada que vai levar você à manifestação dos seus sonhos. Para a gente manifestar sonho grande, a nossa energia ela tem que estar altíssima. Para a nossa energia estar altíssima, o nosso corpo tem que estar vibrando na saúde. Então vamos lá? Meus queridos, então me despeço com muito carinho e tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada. Volto aqui daqui uns dias para ensinar como é que você vai fazer o exercício que eu fiz para que você possa colocar as suas células em comunhão com a sua mente, fazendo todo um trabalho conjunto para reverter um problema em seu corpo, um problema de saúde e com outras coisinhas mais que vem por aí, que são muitas, tá bem? Beijo no coração de cada um de vocês, uma noite abençoada com os anjos. Cuidem aí dessa saúde, cuidem do que vão comer, nada de ficar comendo porcaria, deixa as frituras, deixa o sanduíche, deixa essas coisas aí. Comida viva, gente, vamos lá na cozinha, prepara aquele lanche, aquela comida saborosa, feita na hora, tá bem? Muito líquido, muita água e atenção redobrada nos pensamentos que chegam aí nessa mente. Vigiar, vigiar e orar.
Vigiai e orai sempre. Queridos do meu coração, beijo, vamos, senão eu não vou. Bom descanso para todos nós, gratidão por cada um aqui, pela presença, pelo carinho. Muito obrigada, José. Vamos então lá, até a próxima.